Salve, salve! Chegou a hora de falar sobre socialidade. Bom, quando a gente estuda comportamento animal ou ecologia comportamental de um modo geral, a gente fala muito sobre conflitos. Geralmente, esse é o foco da maioria das pesquisas e é o foco também da maioria das disciplinas. Só que na natureza, gente, rola muita cooperação também. Tanto o conflito quanto a cooperação são fundamentais para a gente entender a socialidade, ou seja, como é que organismos, indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo interagem entre si, formando estruturas, formando sistemas que são mais complexos do que o indivíduo. Isso nos leva então à pergunta da aula: o que leva os animais a cooperarem entre si e como isso afeta a vida deles? Afinal de contas, cooperação cria laços, cria conexões. E conexões criam sistemas. Sistemas têm propriedades que elementos não têm. Existe emergência neles, ou seja, propriedades que emergem a partir da montagem do sistema. A gente tem que começar pelo princípio, então. Existem na natureza comportamentos sociais positivos e negativos. E cada um desses comportamentos tem um impacto sobre a aptidão, o fitness darwiniano do agente e o fitness, a aptidão do recebedor, ou seja, quem faz o comportamento e quem é afetado pelo comportamento. Naturalmente, o impacto de um lado ou do outro pode ser positivo ou negativo. E aí vamos ver o que acontece em diferentes combinações de positivo e negativo aqui nesse espaço de possibilidades. Quando tanto o agente quanto o recebedor ganham alguma coisa, se beneficiam com o comportamento, ou seja, tem o seu fitness, a sua aptidão aumentada, a gente está falando de um comportamento de benefício mútuo. Já no outro extremo de possibilidades, lá do outro lado, a gente tem o spite, ou rancor, que é um comportamento que leva à perda de aptidão dos dois lados. Sim, isso existe na natureza também. Por outro lado, se o agente ganha alguma coisa e o recebedor perde alguma coisa, a gente tem um comportamento de egoísmo. É um comportamento muito comum em humanos, como todo mundo aqui sabe, consegue se relacionar. Quem nunca sofreu com egoísmo, né? E além disso, é comum em outros animais também. Mas a natureza não é feita só de egoísmo. Vocês já estão vendo que tem benefício mútuo e tem spite também. E além disso, quando o agente perde alguma coisa e o recebedor ganha alguma coisa, nós temos o altruísmo. Sim, o altruísmo não é uma utopia, não é uma fantasia, ele existe na natureza e até mesmo em humanos. Mas tudo bem, que mecanismos favorecem comportamentos positivos? Eu acho que fica mais fácil a gente entender isso se nós pensarmos em um exemplo concreto, em criaturas maravilhosas como os morcegos. Morcegos são animais sensacionais, realmente fantásticos, que têm uma fisiologia, uma morfologia e um comportamento únicos na natureza. E eles servem de modelo para a gente entender várias coisas, inclusive a socialidade. Tudo bem, mas o que os morcegos têm de especial, afinal de contas? Primeiro, eles são animais que vivem muito. Se você levar em conta o tamanho corporal de um morcego, que fica ali mais ou menos entre 10 e 20 gramas, sim, pequeno desse jeito, o tempo de vida de um morcego é muito maior do que a gente esperaria com base nesse tamanho corporal. Se você considerar essa relação entre tamanho do corpo e longevidade em mamíferos, morcegos são um ponto fora da curva. Além disso, morcegos têm apenas uma ou duas ninhadas por ano. Sim, eles se reproduzem pouco. E além disso, eles só têm um ou dois filhotes por ninhada. Olha só, é um potencial reprodutivo muito baixo realmente. Dessa maneira, cada filhote tem muito valor para cada morcego. E para completar essa história, os filhotes exigem um intenso cuidado maternal. É claro que a infância de um morcego não é tão longa quanto a infância de um elefante ou de um humano, mas para um animal do tamanho de um morcego é bem longa de qualquer forma. E eu vou acrescentar uma informação aqui importante. Muitos morcegos, principalmente dessa família dos morcegos que estão sendo mostrados na foto, família Philostômide, os morcegos com folha nasal,
Nesse caso, o filhote nasce com um terço do peso da mãe. Olha só que tamanho de neném. E a mãe ainda tem que carregar o filhote muitas vezes para fazer várias atividades, como procurar alimento. Sim, é comum o filhote virar uma espécie de mochilinha que fica ali a tiracolo na mãe. Então, olha só a intensidade do cuidado maternal. Isso gerou uma pressão evolutiva nos morcegos para reprodução cooperativa. Ou seja, em algumas espécies, algumas fêmeas que não tiveram filhotes cuidam dos filhotes alheios. Ou seja, há verdadeiras creches de morcegos que evoluíram em algumas espécies, como o Leptonicteris, esse morcego da foto anterior e dessa foto daqui também. Ou seja, as fêmeas que tiveram filhotes naquele ano vão deixar e fazer uma massa de filhotinhos ali todos unidos, lembrando que cada fêmea só teve um filhote desses aqui da foto, e aí geralmente as fêmeas solteiras ou mais jovens, que não participam de um harém, vão acabar tomando conta dessa creche. E é fácil a gente entender isso, afinal de contas, a reprodução cooperativa ocorre também em outras espécies de mamíferos. Beleza. Então a gente pode entender facilmente que cooperação existe mesmo na natureza. E se existe cooperação, existe também altruísmo? Em que situações um agente de um comportamento aceitaria perder a aptidão e favorecer a aptidão do recebedor do comportamento? Olha, a chave para a gente entender o altruísmo e comportamentos positivos de um modo geral está na reprodução e na aptidão. De um lado, a gente tem o agente daquele comportamento e do outro, a gente tem o recebedor do comportamento. E como é que essa reprodução fica emaranhada, como está sendo mostrado aí nesse diagrama? Tudo tem a ver com aptidão direta, o fitness direto e aptidão indireta. A soma dessas duas coisas constrói o que a gente chama de aptidão inclusiva. E para a gente entender a aptidão inclusiva, a gente tem que entender esse Rzinho que está aparecendo ali bem no meio do diagrama. Quem será esse Rzinho? E como é que você pode ter uma aptidão indireta, além da sua aptidão direta? Vocês lembram, né, que a aptidão tem a ver com quanta prole você deixa. Mas como é que você pode deixar a prole de forma indireta? A gente tem que pensar na regra de Hamilton. O Hamilton desvendou esse mistério. E com uma regra expressa na forma de uma inequação bem simples. R vezes B menos C tem que ser maior do que zero. O que é esse C aí da inequação? É o custo do comportamento para o agente. Já o Bzinho é o benefício daquele comportamento para o recebedor. E o R, que tinha aparecido lá naquele outro diagrama anterior, é o parentesco genético. Ou seja, quando R vezes B menos C for maior do que zero, existe uma tendência, existe uma pressão para acontecer altruísmo ali naquele comportamento. Então, essa história de aptidão indireta, fitness indireto, tem a ver com parentesco genético. Você espalha os seus genes não apenas através da sua prole, dos seus filhos, mas também através dos seus sobrinhos, primos e por aí vai. Essas pessoas mais próximas da sua família também compartilham genes com você. E se você, por exemplo, favorece a reprodução de um irmão ou de uma irmã, uma boa parte dos seus genes está sendo propagada através dos seus sobrinhos. Aí, se a gente está tentando entender então altruísmo e cooperação em uma população animal, a gente precisa entender o grau de parentesco genético entre atores, agentes e recebedores de cada comportamento. Além disso, comportamentos positivos podem ser reforçados por castigo. Olha só, isso acontece na natureza também. De um modo geral, sem punição, a cooperação tende a cair com o tempo. A gente vê aqui um gráfico em que a gente tem o tempo correndo no eixo X e a cooperação média em um experimento feito com animais em cativeiro. Sem punição, a cooperação foi caindo ao longo desse experimento, ao longo do tempo. E já prevendo punição, a cooperação tende a aumentar. Ou seja, quando os comportamentos positivos são reforçados e os comportamentos negativos são punidos em uma população, você tende a aumentar a cooperação. E como é que a gente pode prever a probabilidade de cooperação onde ultrapassa
ali num sistema, né, de indivíduos da mesma população, da mesma espécie. Uma das ferramentas mais usadas é a teoria dos jogos. É uma teoria belíssima da matemática. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela por causa do John Nash, aquele ganhador do Prêmio Nobel que foi retratado no filme Uma Mente Brilhante, estrelado pelo Russell Crowe. Só que quem levou essa teoria dos jogos para a ecologia, quem importou essas ideias para o nosso dia a dia, para a nossa prática científica, foi principalmente o Maynard Smith, também nos anos 50. Então, se vocês quiserem entender melhor como é que a teoria dos jogos ajuda a gente a prever comportamento animal, eu sugiro fortemente que vocês leiam os trabalhos do Nash e do Maynard Smith. É muito legal também a gente notar que a cooperação une indivíduos de uma mesma população formando redes sociais. E é fácil a gente se relacionar com isso, afinal de contas, humanos também vivem em redes sociais. Não apenas redes sociais eletrônicas, mas redes sociais reais também, presenciais. Então, quando você pensa na sua vida, quando você ali é o foco da sua rede social, você percebe que você tem diferentes tipos de relação com várias outras pessoas, né? Vários outros humanos, ou seja, indivíduos da mesma espécie que você. E além disso, existem grupinhos, panelinhas na sua rede social formada por pessoas que interagem mais entre si do que com outras pessoas daquela rede social. Aí a gente começa a entender conceitos como modularidade nessas panelinhas ou subgrupos e centralidade, ou seja, a importância de cada pessoa dentro de cada grupinho e também dentro daquela rede como um todo. Por isso a ciência de redes é uma ferramenta fundamental, tanto do ponto de vista conceitual quanto operacional, para a gente entender socialidade e as consequências da socialidade sobre a vida dos animais. A gente pode pensar em modelos como, por exemplo, baleias-orca. Elas formam relações sociais muito complexas entre parentes e agregados daquelas famílias, daqueles grupos sociais. E como é que será que a estrutura social das orcas influencia, por exemplo, a transmissão de doenças entre elas? Olha só, a socialidade afeta até a epidemiologia, a infectologia. Qual a moral da história? Do que eu gostaria que você se lembrasse depois dessa aula? Primeiro, que animais interagem entre si de formas positivas e negativas. Além disso, a evolução do altruísmo tem muito a ver com parentesco genético, não só do altruísmo, mas da cooperação. E a cooperação cria redes sociais em populações animais, ou seja, ela une diferentes indivíduos da mesma espécie, da mesma população, criando relações que afetam profundamente a vida desses animais, inclusive o quanto eles estão suscetíveis a doenças.